Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar feliz ano novo para todos vocês, que vocês consigam em 2020 alcançar todas as aprovações que vocês desejam, todos os sonhos, consigam estudar bastante, que consigam evoluir, ser pessoas melhores. E eu vim também compartilhar quais são as minhas metas para 2020, meu último ano na faculdade de medicina, ano em que eu vou prestar provas de residência, um ano muito decisivo na minha vida, um ano muito aguardado. Então eu vou compartilhar hoje com vocês todas as metas e como que eu vou fazer para conseguir alcançá-las. Vamos lá? Antes de falar especificamente sobre quais são as minhas metas para esse ano, vamos pensar um pouquinho sobre o que são essas metas, né? Por que todo ano, nessa virada de ano, a gente pensa em fazer metas e a gente faz aquela lista de várias coisas que a gente quer fazer, que a gente quer alcançar, que a gente quer ser, que a gente quer emagrecer e no final das contas não consegue conquistar nem metade delas. Essa época de final de ano, de confraternização, de reunir a família, é uma época muito propícia para a gente rever tudo que a gente fez no ano anterior, né? Sem contar o próprio significado do encerramento em si. É como se a gente estivesse encerrando um ciclo, né? Encerrando o ano para começar outro. E nós, seres humanos, temos mesmo essa necessidade de completar ciclos, né? De fechar caixinhas e encerrar alguns momentos da nossa vida para aí sim começar a construir um novo ciclo, uma nova fase, né? Além disso, ser realmente um comportamento selecionado durante toda a evolução da humanidade, existe também uma crença inconsciente sobre a importância desses ciclos mesmo. Então, é justamente nessa época de encerramento do ano que a gente fica mesmo mais propício a rever coisas que a gente fez, tudo que a gente viveu, passou e tudo que a gente ainda quer alcançar, né? A gente faz os nossos planejamentos, faz as nossas metas, esperando que aquele ano seja realmente diferente de todos os outros e que traga coisas novas e que magicamente a gente mude de vida e que a gente seja pessoas melhores e pessoas mais felizes, né? Mas eu tenho certeza que você é uma pessoa normal, assim como eu, e acaba se perdendo, né, durante o ano, não conseguindo completar todas as metas e o pior disso, não conseguindo estabelecer estratégias para alcançar essas metas. Eu acho que o grande problema está justamente na falta de estratégia. Não adianta a gente só planejar, a gente tem as metas lá bonitinhas listadas uma embaixo da outra, mas não sabe exatamente o que a gente precisa fazer. Isso serve não só para as metas de fim de ano, mas como para todas as metas que a gente tem na nossa vida, nos estudos, no trabalho, né? A gente costuma estabelecer metas grandes sem destrinchar muito o que são essas metas e sem fazer um plano de ação. Daí a gente pensa, tá, eu sei que eu quero essa meta, mas a gente não pensa em como fazer para alcançá-las, não traz isso pro consciente e acaba se perdendo no meio do caminho dentre todas as outras coisas que a gente precisa fazer na vida, né? Então eu queria trazer isso pro consciente de vocês. Pega a sua listinha de metas para 2020, que eu tenho quase certeza que você já fez. Inclusive, comenta aqui embaixo quais são suas metas, qual que é a sua principal meta para 2020, para você não só ter essa meta estabelecida na sua cabeça, mas ter também um plano de ação para você saber como que você vai fazer para conseguir conquistá-la, tá bom? Minha primeira grande meta, então, para 2020 é passar na prova de residência, né? Esse é o último ano da faculdade, como eu já falei para vocês, é o ano onde eu volto para aquele esquema meio cursinho, né? De ter que fazer prova, fazer simulado. Lá para o final do ano, em outubro, eu vou prestar as minhas provas. E eu poderia muito bem parar nisso, né? Minha primeira meta, então, é passar na residência. Mas se eu tiver só essa meta grande estabelecida na minha cabeça, pode ser que eu não encontre o caminho necessário para chegar nessa meta. Então, é muito importante eu pensar no meu plano de ação. Como que eu vou fazer, de fato, para conseguir conquistar essa meta? E se eu desmembrar essa meta em metas menores que se tornem mais factíveis para eu, de fato, conseguir conquistá-la, né? Então, se eu quero passar na prova de residência, antes disso, eu preciso estudar, eu preciso ter um aproveitamento, um rendimento nos estudos que esteja de acordo com o que é exigido para a especialidade que eu escolhi. Então, como vocês já sabem, vocês me acompanham lá no Instagram, né? Se não me acompanham, então pode me seguir lá. Eu quero prestar medicina de família e comunidade, então eu preciso ir atrás do quanto a maioria dos candidatos fazem nas provas, para aí sim eu saber quanto que eu tenho que me preparar para de fato conseguir a minha meta lá no final do ano. Então não adianta pensar só em passar em residência, vocês veem que a gente precisa desmembrar tudo isso para que tudo isso se torne de fato mais factível. A minha segunda meta para 2020 é retomar as atividades físicas, né? Uma meta muito importante que também está atrelada à minha aprovação
nas provas de residência. Eu acredito fortemente que a atividade física é imprescindível para a gente ter um bom rendimento físico, para a gente ter um bom rendimento intelectual. É muito importante a liberação das endorfinas e é muito importante a gente ter um horário reservado na nossa agenda que seja para autocuidado, né? Até para a gente conseguir espairecer, não ficar tão focado na questão dos estudos constantemente. Há um tempo atrás eu corria, cheguei a fazer corrida de rua também, corria lá meus 5 quilômetros, estava super bem, mas acabei abrindo mão. Durante esse 5º ano no internato, que foi muito corrido, foi muito desgastante, eu acabei não conseguindo manter a frequência das atividades físicas, mas esse ano eu decidi retomar, porque eu sei que é importante para mim. Então, para que isso realmente se conclua e se concretize, eu tenho pensado em 2 coisas e ainda não decidi entre elas 2, mas eu já fiz o meu planejamento para que a retomada das atividades físicas sejam factíveis, né? Que é me matricular numa academia, né? Tem uma academia aqui perto de casa que eu pensei em me matricular e também voltar a fazer meus exercícios do aplicativo do Nike Run e do Nike Training Club, que eram 2 aplicativos que eu usava no passado e que me ajudava bastante. Então, já tenho estabelecido na minha cabeça que eu vou reservar de 3 a 4 horários durante a minha semana que sejam específicos para a realização de atividade física. Eu acho, inclusive, que essa é uma das metas que deve ser comum para quase todo mundo, né? E deve ser uma das mais difíceis de conseguir, porque é difícil mesmo no meio da rotina, é difícil a gente priorizar a atividade física como as outras atividades da nossa vida também têm importância. Então, eu não me cobro tanto, sabe, assim, de ter que fazer mesmo e ficar com sentimento de culpa por não conseguir fazer, porque eu sei que eu tenho uma rotina também que é desgastante e desgastante fisicamente, né? Às vezes a gente tem que ficar muito tempo acordado, enfim. Então, eu vou com cautela para essa, mas de fato é uma coisa que eu quero retomar esse ano. Terceira meta para 2020, retomar controle da minha alimentação, melhorar meus hábitos alimentares. Acredito que essa é muito comum para todo mundo também. Ano passado eu estava vindo numa vibe muito bacana de alimentação, focada mais em alimentos naturais, não ingerir alimentos industrializados, mas aí eu acabei fazendo parceria com uma empresa de delivery de comida e aí eu não pagava para pedir comida e acabou que eu fiz a festa. Fizemos, né, amor? Fizemos a festa. Mas eu preciso de fato retomar. Essa semana eu já reintroduzi meus hábitos alimentares de antes, né? Que é jantar fruta, então eu evito comer realmente o que é industrializado. Se for fruta, legume, verdura, tudo que for natural, eu acabo comendo sem restrição. Então isso é muito importante pra mim também, me dá uma sensação de bem-estar, de controle, né? E não tá nada relacionado com peso, eu evito muito focar na questão do peso, não me peso, enfim, já fiz um outro vídeo falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, tá? A minha 4ª meta é concluir o meu intercâmbio lá em Porto, né, em Portugal. Já gravei um outro vídeo falando sobre isso aqui também, eu vou ficar 1 mês lá fazendo um estágio de medicina geral e familiar, tô muito ansiosa e para isso eu já resolvi a questão da passagem, eu tô resolvendo agora a questão da hospedagem e preciso resolver a questão do dinheiro, então eu preciso juntar mais dinheiro para conseguir viajar sem passar muito perrengue, né? Inclusive, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo porque me ajuda muito. Muito mesmo. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e assiste a publicidade, que essa é a parte mais importante, porque é você assistindo as publicidades dos vídeos, que não te custa absolutamente nada, que me ajuda muito a custear a minha viagem, tá bom? A minha última meta para 2020 é não importar tanto com a opinião do outro. Essa é uma das mais difíceis também, mas acho que é uma das que mais fica assim na minha cabeça, né? Por isso que eu faço terapia há bastante tempo e eu tenho vindo num processo realmente de melhorar, de compreender mais que a opinião do outro não é problema meu, nem responsabilidade minha, e isso tem me ajudado bastante, mas em vários momentos eu ainda acabo me perguntando assim, será que vocês vão gostar desse vídeo? Será que vocês vão achar mal? Será que vocês vão me interpretar mal? Enfim, eu tenho essa exposição muito grande nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram principalmente, e querendo ou não, isso em vários momentos acaba afetando a gente, fora as questões pessoais mesmo, né, de pessoas da família, convívio familiar, mas a terapia tem me ajudado muito nisso, então eu pretendo continuar com esse trabalho para viver cada vez de forma mais plena, sem me preocupar mesmo com a opinião do outro, porque não adianta, eu não tenho mesmo nenhuma responsabilidade em relação
relação a isso, então só me cabe focar nas minhas próprias questões, né, para poder melhorar e viver uma vida mais tranquila. Bom, deu para vocês perceberem que a minha lista não é assim uma lista grande, né, não tem várias coisas, porque de um tempo para cá eu tenho evitado fazer planejamentos a muito longo prazo, sabe? Eu acho muito importante a gente focar no que a gente tem hoje, no dia de hoje, aproveitar o momento que a gente tem agora, e isso faz a vida ter muito mais sentido e faz ter muito mais valor para mim, né? Principalmente depois de todo o processo que eu vivi do adoecimento, eu tenho muito claro na minha cabeça que não adianta a gente fazer muitos planos porque a gente não tem controle sobre a vida, sobre as coisas que podem acontecer, né? A gente tenta ter controle, mas quase nunca a gente consegue. Então, eu evito fazer muitos planos a longo prazo porque eu tenho medo de me frustrar. E eu foco mais em coisas que vão me dar mais qualidade de vida, que vão fazer eu me sentir uma pessoa melhor, que vão fazer eu sentir que eu tô evoluindo, que eu tô crescendo. Por isso que eu foco basicamente em questões que estão intrinsecamente ligadas ao meu autoconhecimento, sabe? Então, para poder passar na prova de residência, eu tenho que estudar mais. Eu quero melhorar meu hábito alimentar, porque isso é importante para o meu corpo. Eu quero melhorar a atividade física, porque isso é importante também. Eu quero continuar a terapia, porque isso me dá uma sensação de bem-estar, me faz sentir uma pessoa melhor. Então, não existe na minha lista, não existe nenhum tópico relacionado com questões materiais, vocês perceberam? Inclusive, eu só percebi isso agora relendo para vocês. Mas é bom, isso reflete de fato quem eu sou e quais são as prioridades mesmo na minha vida. E você, como é que você tá fazendo o seu planejamento para 2020? Conta aqui embaixo para mim. Conseguiu entender a importância da gente fazer uma retrospectiva da nossa meta para ver o que precisa ser feito antes de você alcançar aquela meta de fato? Isso é muito importante, aplica isso nos seus estudos também. Pensa onde você quer estar daqui a um ano, o que você quer fazer e quais são os passos necessários para que você chegue lá. Tenho certeza que vai te ajudar muito a conquistar o que você deseja, talvez até mais cedo do que você imagina, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder as notificações e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo. Tchau! Calvin quase não saiu do lugar, continua ali, dormindo.